Quer ver Mamonas? No dia 3 de março de 1996, eu cheguei para trabalhar às 6 da manhã em Guarulhos. Eu fui assumir o meu posto de troubleshooter na Transbrasil, no Coman. O que é troubleshooter? E o troubleshooter que estava saindo me disse: o avião dos Mamonas Assassinas caiu aí na Serra da Cantareira. Eu nem era tão fã da banda naquela época, mas aquele frio na barriga que acontece em qualquer acidente aéreo apareceu na hora. Senta que lá vem história. Lá vem a história. Saudações aeronáuticas. Tudo Olha aí. bem com vocês? Tudo bem. Tudo bem. Vocês lembram quando aconteceu um vazamento na internet com o CPF de quase todos os brasileiros? E aqueles dados pessoais também? Por isso que a gente tem que estar sempre alerta. Sabia que a VPN da Surfshark possui Caralho, o e Surfshark One? toma hard, porra. Toma. Vira, que o álbum virou sensação e todo mundo correu para comprar. Eles também Faustão? passaram por todos os grandes programas de auditório da TV brasileira. E era só eles aparecerem que a audiência dos programas batia recordes. Eles também estavam em turnê, com shows marcados por todo o país, às vezes fazendo até 4 shows por dia. O sucesso era tanto que o Brasil tinha ficado pequeno e em breve iriam para Portugal, onde começariam uma turnê internacional. E é claro que com esse tanto de show rolando, eles precisavam de um avião para se locomover. E esse avião era o Learjet 25D, de matrícula Papatango Lima Sierra Delta, que Nome era bonito, do né? táxi aéreo Madrid. O Learjet Pô, eu não sei porquê, mano, mas eu tenho muito pé atrás com avião que não seja avião comercial, né? Dos grandes, né? Tipo assim, avião de menor porte, pô, eu tenho muito pé atrás, mano. Eu fico com um cagaço do caralho. Eu nunca viajei, né? Mas só de ver, eu fico com cagaço. Por exemplo, né? Quando eu voltei dos Estados Unidos, é que geralmente voo internacional é com avião de maior porte, correto? Quem já viajou internacionalmente aí é com voo com avião grandão, tá ligado? São muitas horas de voo. É um avião com uma estrutura maior. Avião maior, que leva mais gente, tá ligado? Quando eu voltei de Orlando, dos Estados Unidos, mano, eu voltei num voo como se fosse um voo Rio-São Paulo, tá ligado? Um voo da Gol normal, tá ligado? Sabe o que é avião normal, pequeno? Como se estivesse fazendo uma ponte aérea Rio-São Paulo? Voltei num avião desse. Moleque, eu fiquei com o cu na mão com esse avião, moleque. Puta que pariu, moleque. Eu não me sentia seguro por estar viajando num avião, uma distância tão grande, num avião que geralmente faz viagens de pequeno porte, tá ligado? Moleque, bizarro. Jet 25D, bem como os demais jatos da Learjet, foram desenvolvidos a partir de um protótipo de um caça suíço, o FFA P-16. A leguice Apesar sua? desse Não, protótipo beleza. ter sido Mas é cancelado, sentimento mesmo. Bill Lear acreditava que boa parte daquelas características eram boas para um jato executivo, nascendo assim a Learjet e o próprio Learjet 25. E por conta dessa origem, ele é descrito como um avião desafiador de voar, com uma alta carga de trabalho e velocidades altas de aproximação, pouso, decolagem, comparando com outros aviões da mesma categoria. O comandante do voo era Jorge Luiz Germano Martins, de 30 anos de idade. Ele tinha 2.500 horas de voo, sendo 220 nesse modelo. Os elos da corrente que levariam ao acidente começaram a se fechar muito antes do voo, já que ele não tinha o treinamento completo dessa aeronave, e sim um treinamento de transição. Segundo os instrutores, nas sessões de simulador eram treinadas apenas situações de voo comum e nenhum treinamento de situações de emergência. Além disso, ele também era piloto-chefe da empresa e se envolvia bastante com a parte comercial desse táxi aéreo. Segundo o relatório do CENIPA da época, isso afetava o desempenho dele em voo. O primeiro oficial era Alberto Yoshiomi Takeda, de 24 anos de idade. Ele tinha 330 horas de voo totais e apenas 57 horas de voo no modelo Lear. E oficialmente estava em instrução nesse tipo de aeronave. Só que ele não era contratado desta empresa, que não tinha nem mesmo um programa de instrução, apesar de Jorge Luiz ter certificação para ser instrutor do Alberto. Na prática, a única tarefa que o Alberto fazia no voo era fonia, ou seja,
comunicar-se com os órgãos de controle de tráfego aéreo. No dia 2 de março de 1996, o show seria em Brasília. A banda estava na expectativa, porque aquele era o último show da turnê. E no dia seguinte, eles iriam para Portugal, onde eram aguardados ansiosamente pela mídia e pelo público português. Apesar do show ser só à noite, a tripulação iniciou o dia muito cedo. O comandante e o primeiro oficial se apresentaram no hotel às 6h40 da manhã. Para se apresentarem nesse horário, com certeza eles acordaram bem antes disso. Às 7h10 eles decolaram de Piracicaba até o aeroporto de Guarulhos e permaneceram no avião prontos para decolar novamente. Segundo o relatório, às 10 horas da manhã, ao conversar com outro piloto, o comandante disse que estava cansado e, segundo ele, com areia nos olhos. E eles não procuraram nenhum lugar apropriado para descansar. A decolagem para Brasília estava marcada para as 3 da tarde, mas aconteceu mesmo às 16h40 por conta de vários atrasos. A bordo, além dos 2 pilotos, estavam os 5 integrantes da banda: o Dinho, o Samuel Reoli, o Sérgio Reoli, Bento e Júlio Hasek, mais o secretário e assistente, o Shuri Lambers, apelido do Isaac Souto, e o segurança Reco, apelido do Sérgio Saturnino Porto. Eles chegaram a Brasília por volta de 18 horas e a banda seguiu para o estádio Mané Garrincha, onde o grupo fez a sua apresentação, enquanto os pilotos permaneceram lá no avião. As 4.000 pessoas que estiveram no estádio tiveram uma oportunidade única. Sem saber, eles se tornaram as últimas pessoas para os quais os Mamonas se apresentariam. Depois do show, era hora de voltar imediatamente para Guarulhos, já que a viagem para Portugal e o início da turnê já era na tarde do dia seguinte. Caralho, os portugueses, portugueses os aguardavam com o mesmo carinho e receptividade que os brasileiros vinham dando a eles durante essa turnê. Segundo os regulamentos de fadiga da época, por ser uma tripulação simples, a jornada total entre o tempo voando e o tempo à disposição não poderia ultrapassar 14 horas. Portanto, pelo regulamento, os pilotos não poderiam fazer esse voo de volta. Eles tinham que ir para o hotel descansar e só poderiam decolar para Guarulhos na manhã do dia seguinte. Para fins de curiosidade só, tá? O regulamento de fadiga de hoje em dia é ainda mais rigoroso do que era lá em 1996. São 12 horas só de jornada e até 9 horas voadas. Mesmo assim, eles partiram às 21h58, pouco mais de 3 horas e meia depois da chegada. Nesse momento, já passava de 15 horas a jornada de trabalho deles. A decolagem e o voo de cruzeiro transcorreram normalmente. Porém, durante o pouso, a fadiga de quase 16 horas de jornada e a formação daquela tripulação sem treinamento adequado cobrariam um alto preço. No início da descida, eles foram vetorados pelo controle São Paulo até o procedimento Charlie 2. Vetorar significa que a proa, a altitude e a velocidade que os pilotos deveriam seguir eram dados pelo controlador de tráfego aéreo. Lima Sierra Delta, faça agora a curva esquerda para a proa 130 no 30 para o localizer Delta. Mas ainda assim, eles estavam voando rápido. Em um certo ponto, o controle mandou Lima Sierra Delta descer para 5.500 pés, mas eles desceram para 4.900, 600 pés abaixo do solicitado. Mas as instruções não foram mais seguidas como deveriam. Eles vinham desacelerando o avião, mas a partir desse ponto, eles não só não desaceleraram mais, como passaram a não controlar a velocidade nem a altitude e não usaram mais a fraseologia padrão. Sem desacelerar, o Learjet chegou próximo ao marcador externo muito alto, muito rápido e fora do eixo que deveria estar. Além disso, com tanta energia, não seria possível desacelerar o avião até a chegada da pista. E o Lear nem sequer estava configurado para pouso. Porra, esses aviões, eles não têm um piloto automático que resolve tudo, não? Tipo assim, pouso, tipo assim, pouso é manual sempre. Só os comerciais na época não tinha. Tanto os flaps quanto Era 96 também, né? o trem de pouso não haviam sido baixados. Então a única opção era arremeter, o que foi uma decisão acertada. Porém,
com a alta carga de trabalho do avião e o comandante fazendo tudo sozinho, quando foram transferidos para se comunicar com a Torre de Guarulhos, levaram tempo para entrar em contato para receber a autorização de pouso. E quando entraram em contato, já estavam curvando à esquerda e informaram apenas que estavam arremetendo. O Learjet estava à esquerda do eixo da pista, com uma velocidade de 205 nós. O procedimento padrão de arremetida em Guarulhos para voos por instrumentos era prosseguir em frente, subindo para 6.000 pés no rumo do NDB de Bom Sucesso. Existia também uma carta de aproximação visual, cujo circuito deve ser feito pelo setor sul, ou seja, após a arremetida, a curva deve ser efetuada para a direita, o que é um pouco diferente dos circuitos padrões dos aeroportos. Enquanto já estavam fazendo a curva, o piloto abandonou o procedimento de descida por instrumentos Charlie 2 e passou a voar sob regras de voo visual. A opção pelo setor norte pode significar uma intenção consciente ou um desconhecimento da carta de aproximação visual, que designa o tráfego visual pelo setor sul. É importante deixar claro que fazer o circuito pelo norte não era proibido, mas não era recomendável, tanto por causa do terreno em volta, do lado esquerdo da pista de Guarulhos, quanto ventos e neblina. O primeiro contato do Lima Sierra Delta com a Torre de Guarulhos foi o comunicado da arremetida. Sierra Delta arremetendo, senhor. Sim, para Torre Guarulhos. Torre Guarulhos, Sierra Delta arremetendo, senhor. Cliente Lima Sierra Delta, chame o controle 119,8. Como até então o voo era por instrumentos, a torre informou... Explica em palavras leigas o que ele está dizendo. Em palavras leigas, o que ele está dizendo, no meu ponto de vista, é a comunicação de aterrissagem do voo com a torre de comando, de controle do aeroporto, foi totalmente feita de forma equivocada, porque os caras estavam cansados e ignoraram vários passos a passo que tinham que fazer. Eles tinham vários passos a passo que tinham que cumprir para pousar de forma correta em Guarulhos, e eles não cumpriram esse passo a passo. Eles foram lá caralho porque estavam cansados, tá ligado? Então eles não cumpriram alguns cheques da lista de aterrissagem e arremeteram. E quando arremeteram, erraram também o que tinha que fazer, tá ligado? Tinha que ir para um lado com o procedimento padrão e foram para outro, aparentemente por decisão própria, tá ligado? Pelo que eu entendi foi isso. Posso estar equivocado, mas eu acho que é isso. Cansados e não tinham experiência de treinamento suficiente? É isso. Além de cansados, os dois não tinham experiência suficiente com aquela aeronave e, enfim, com tudo no geral, né? Estar ciente da arremetida e que o Lima Sierra Delta chamasse o controle São Paulo em 119,8. Só que o Lima Sierra Delta respondeu: Afirmativa, a possibilidade, estamos em condições visuais, curva à esquerda, interceptar a do vento. Existem alguns equívocos na resposta, como apontou o CENIPA. Quando você responde afirmativo, aliás, hoje em dia já não se usa mais afirmativo, e sim afirmo. Isso é para evitar a confusão pelo rádio de confundir afirmativo com negativo. Então, quando você fala afirmativo, significa que você concordou com a mensagem e vai cumprir aquela instrução. Só que o Lima Sierra Delta informa depois que está visual e se tem possibilidade de curvar à esquerda e interceptar a perna do vento. Mas ele não informou se seria sul ou norte. Com o pedido para fazer o voo visual, o piloto assumiu um maior controle e liberdade para uma nova aproximação. Mas, ao mesmo tempo, ele perde prioridade em relação aos outros aviões que se aproximavam, porque os outros estão em voos por instrumentos. No voo visual, o piloto é o responsável por manter a separação de tráfego e do terreno e de obstáculos. Como a arremetida visual seria pelo setor sul, olha aí, e o Learjet curvou para a esquerda, para o norte, para o controlador, isso significava que ele iria prosseguir curvando, passar sobre a pista e então interceptar a perna do vento no setor sul. Para o piloto, era prosseguir na perna do vento pelo setor norte. Como não havia tráfego conhecido na área de responsabilidade da torre naquele momento, o controlador respondeu: Prossiga então para o setor sul, acusa a direção do perna do vento, Lima Sierra Delta. A resposta do LSD? O setor norte. A torre considerou essa mensagem curta como a confirmação da curva à esquerda pelo setor norte para a perna do vento no setor sul. Como o Learjet estava com velocidade elevada, a curva afastou muito o avião da pista, quase 6 km para a direita. Caralho. E pior,
a velocidade tirou o avião rapidamente da área de controle da Torre de Guarulhos. Ainda com velocidade alta e sem a configuração para o pouso, a aeronave desceu de 4.200 pés para somente 3.300 pés, abaixo até da altitude de circuito de tráfego para voo visual, que seria 3.500 pés. Tudo indica que a aeronave estava sendo voada manualmente e não com piloto automático, já que a distração com os pontos fora da cabine para se localizar, acrescida da falta de um horizonte natural externo em virtude da noite escura, levaram a aeronave a iniciar uma perda sutil de altura sem que fosse percebida pelos tripulantes. Como houve uma demora em se comunicar, a torre interrogou: Lima Serra Delta, confirme condições de voo? Lima Serra Delta: visuais. A torre então instruiu: acuse então quando na perna do vento para a pista 09, câmbio. Lima Serra Delta: ciente. A torre pensa que ele está num lugar, ele está em outro lugar. O período de tempo decorrido entre a chamada anterior do Serra Delta e o presente contato foi de 32 segundos. E a Torre de Guarulhos já havia falado até com controle de aproximação de São Paulo. Uma outra aeronave estava sendo vetorada para a final do procedimento Charlie 2 e que, por estar em regra de voo por instrumentos, tinha prioridade sobre o Serra Delta, que voava visual. Por isso, a torre pede para o Learjet manter a trajetória na perna do vento. Quando o jato já está pronto para virar e fazer a perna base, o Learjet chama e avisa que está pronto. A torre responde: pode levar? Chame da presente posição o controle São Paulo, 119,8. Temos duas aeronaves em aproximação. Chama aquele controle para o encaixe na aproximação pouso aeronave. O Serra Delta chamou então o controle São Paulo, que interrogou suas condições de voo. Serra Delta, São Paulo, quais são as condições de voo? Visual no setor, senhor, estamos na base, aprofundando aqui. Quem mantém a perna do vento aqui, mantém a perna do vento, que eu tenho o tráfego que está à sua esquerda na posição de 10 horas agora. Tem aproximação instrumento. Aqui ocorre mais uma confusão na comunicação, já que ele estava na perna do vento e não na perna base. Se ele estivesse na base, haveria conflito de tráfego com a aeronave de passageiros que se aproximava. Enquanto permaneceu na perna do vento, o Serra Delta perdeu altura em cerca de 400 pés. Ele seguia agora em direção à Serra da Cantareira. Infelizmente, a aeronave não era equipada com o sistema de aviso de proximidade com o solo, que é o Ground Proximity Warning System, ou GPWS, como é chamado aqui, que alertaria os tripulantes da sua proximidade com o solo. Enquanto aguardava a sua vez de virar, o Learjet sumiu da tela do radar. O Lima Serra Delta estava em voo nivelado quando colidiu com a serra. Logo após o acidente, o CENIPA e as demais autoridades se debruçaram sobre os fatos para dar uma resposta à sociedade. O relatório, em uma versão resumida, foi divulgado em 28 de maio de 1996, menos de 3 meses depois do acidente. Como fatores contribuintes, o CENIPA dividiu em 2 fatores: fator humano e fator operacional. Como fator humano, citou a fadiga dos tripulantes. No momento do acidente, o tempo da jornada já chegava a 16 horas e 30 minutos, o que afetou o desempenho dos pilotos e a tensão durante o voo. Como fatores operacionais, o CENIPA citou que a instrução de ambos para operar o avião era deficiente, o que era uma consequência da falta de um programa de treinamento autorizado. Além disso, o CRM foi inexistente, já que eles não configuraram o avião para pouso e vários pequenos erros se juntaram, fazendo com que o acidente acontecesse. O relatório também cita a falta de preparação e planejamento. Caso tivessem se preparado melhor, o final daquele voo teria sido completamente diferente. Cara, é muito doido que cada vez que o Lito fala sobre um acidente aéreo, a gente tem mais certeza que, mano, para um avião cair, não basta um erro só, tá ligado? Tem que ser, mano, uma reunião de dezenas de erros pra tudo dar errado e o avião cair, tá ligado? Tipo assim, mano, uma coisa só não faz o avião cair, porque uma coisa tem solução. Outra coisa vai ter solução também. Agora, se você reunir 10 problemas, 20 problemas, aí pode ser que o avião caia, tá ligado? Porque, porra, uma coisa só tem solução sempre. Então é muito doido, mano. Além disso, apesar do Learjet 25 naquela época não ser obrigado a ter gravadores de voz na cabine, baseado em análises, o relatório sugere que um dos passageiros foi consentido a conversar na cabine.
No entanto, nós nunca saberemos se isso é um fato ou não. O CENIPA emitiu várias recomendações para a Madrid Táxi Aéreo e para as demais empresas de táxi aéreo. Foi recomendado que o planejamento dos voos levasse em consideração a fadiga e uma melhor montagem de tripulações, a implantação de setores de treinamento, prevenção de acidentes e segurança de voo, que todos os profissionais fossem contratados das empresas, além de recomendações para que os briefings de segurança para os passageiros incluíssem orientações para que os riscos de um passageiro tentar contato com os pilotos em fases importantes do voo, como a aproximação, não acontecessem. A Diretoria de Eletrônica e Proteção ao Voo foi recomendada a revisar a fraseologia padrão e criar um manual para reforçar o uso dessas fraseologias nos voos, já que em alguns momentos ela não foi utilizada. Já o DAC, que agora é a ANAC, foi recomendada a acompanhar mais de perto as escalas de tripulantes e a adiantar a exigência da instalação do... E mais uma vez também rolando a parada, né? Tem um acidente e os caras vão e por conta dos problemas que tiveram, reúnem diversas novas normativas pra tentar melhorar o sistema, né, mano? Foda, fica de exemplo a parada, tá ligado? Gravador de vozes em todas as aeronaves de táxi aéreo com mais de 6 passageiros, mesmo as aeronaves turbohélice monomotor ou bimotor. Na época do acidente, a recomendação era para aeronaves a jato que tivessem mais de 10 assentos para ter o gravador de voz. E ele só seria obrigatório em 1999, praticamente 3 anos após o acidente. Além disso, também recomendou o DAC que as mesmas aeronaves que seriam obrigadas a ter gravador de voz recebessem o GPWS, sistema que teria salvado aquele voo. E para encerrar, o DAC também foi recomendado a exigir aulas de CRM nos programas de treinamento das empresas. Esse foi um acidente que comoveu todo o Brasil. A maioria das pessoas que já eram nascidas em 1996 se lembra exatamente de onde estavam e o que estavam fazendo quando receberam a notícia da tragédia e acompanharam as últimas homenagens, seja aqui na cidade de Guarulhos ou pela televisão. A perda dos Mamonas Assassinas deixou um vazio. E eles nunca foram esquecidos pelo povo. Mesmo quem nasceu depois de 1996 já ouviu falar deles. E assim como o legado da banda, esse acidente deixou para a aviação valiosos aprendizados. Como eu sempre digo, nenhum acidente é em vão, e esse também não foi. O que foi aprendido foi transformado em mais segurança de voo, principalmente na aviação executiva, que hoje é muito mais segura do que era lá em 1996. Se você gostou desse remake do vídeo sobre o Mamonas Assassinas, pica, mano. deixa Esse o canal like. é muito bom, velho. Ele me deixa mais tranquilo de viajar de avião, assim, oficial. Esse canal é um dos responsáveis por me deixar mais tranquilo. Pode, tem que respeitar o Lito.